Fala galera, beleza? Quem fala aqui é César Júnior. Vamos falar um pouquinho hoje aqui. Eu prometi para vocês que eu ia fazer um vídeo falando sobre o 05HT, beleza? Cara, eu acho que a gente tem que começar pelo seguinte: pelas análises dos campeonatos, pelas análises principalmente das equipes, porque tem sempre um dilema, né? A galera fala, pô, esse campeonato é over, tal campeonato é over. Eu tenho um pensamento, eu acredito que possa existir campeonatos overs, porém, pelo fato das equipes serem over. Eu não acredito que se você entrar linearmente em todos os jogos, por exemplo, do campeonato chinês, né, que a galera fala, o campeonato chinês é over, a Bundesliga é over. Eu não acredito que se você entrar linearmente em todos os jogos, independente do comportamento do jogo, você chegar e colocar lá a sua stake num over 1.5 ou num over 2.5, no 0.5, enfim. Eu não acredito que você fizer isso linearmente, se você vai conseguir ser lucrativo a longo prazo. Então por isso que eu acho legal a gente estudar as equipes que são mais overs dentro desses campeonatos considerados overs, tá? Então vamos lá, eu tenho um site aqui que eu uso muito para fazer esse tipo de análise, principalmente para criar meu Power Ranking. Eu tenho um Power Ranking das equipes e dos campeonatos que mais saem gols ou dos que mais jogos saem gol no HT. Depois eu até mostro para vocês, eu vou gravar um vídeo só falando sobre esse Power Ranking, mas hoje eu quero fazer esse vídeo só a gente falando sobre como se preparar para de repente você trabalhar um 05HT. Depois eu falo um pouquinho mais sobre os comportamentos que eu espero dentro do jogo, mas vamos focar aqui agora na análise que a gente tem que fazer. Então vocês estão vendo aqui esse site, o Soccer Stats, é um site gratuito. Você pode pesquisar muita coisa nele, traz muita informação, cara, muita coisa que dá para você agregar muito nas suas análises. Vamos colocar aqui, vamos pegar um jogo que vai ter hoje. Hoje dia 6/7. Hoje vai ter um jogo entre Tottenham versus Everton, tá? Vamos ver qual o comportamento dessas equipes no 05HT. Depois da volta da pandemia, parece que os jogos eu tô sentindo que os jogos estão um pouco mais parados. Eu não sei se os jogadores estão... como que eu posso explicar? Eu não sei se os jogadores, se eles estão se contendo um pouco mais para aguentar todos os jogos. Eu não sei se o must win das equipes não estão tão altos, né? Porque muitos campeonatos já têm seus campeões ou já estão definidos ali, o G4 e o Z4. Então o must win, para quem não sabe, é a necessidade da vitória, ou qual a importância daquele jogo para tal equipe, qual o valor que tem para cada equipe aquele jogo. Mas enfim, vamos lá. Então a gente está aqui no campeonato, na Premier League, certo? Aqui você tem a classificação. Eu não vou detalhar muito, porque senão precisa de um vídeo só para falar sobre o Soccer Stats. Vamos ao que interessa, tá? Aqui eu já traduzi ele para português. Então aqui nós temos a classificação, algumas informações, os últimos 8 jogos. Do lado aqui você tem as partidas, tal. Aqui algumas informações embaixo. Se a gente descer um pouco mais, você vai ter aqui qual a porcentagem desses resultados aqui no campeonato. Então, por exemplo, 1-1, 12% das partidas foram 1-1, 2-1, 10% das partidas foram 2-1 e por aí vai. Aqui a gente tem no HT qual a maior quantidade, você vê aqui, ó, 0-0, 29% no HT, 1-0, 21%, 0-1, 16%. Tá? Então a gente já consegue perceber que 30% dos jogos não saem gol no HT, mas isso é só um pouco da nossa
da nossa pesquisa aqui. Aqui embaixo você tem mais algumas coisas. O comportamento dos times em casa, né? Quantos pontos eles fizeram, quantos jogos, quantos pontos. Estatística da Premier League. Vitórias em casa, 45%. Empates, 24%. Vitórias do time de fora, 30%. Um total de 329 partidas de 380. O que a gente consegue ver aqui? Se o campeonato ele é over, tá? Então a gente vê que você tem quase 80% dos jogos tiveram mais de 2 gols. Pode ser considerado um campeonato over? Então a gente tem que ver as equipes que de fato fazem com que esse campeonato seja over. Porque, por exemplo, se você pega em uma rodada de 6 jogos, né? Vamos supor aqui uma rodada de 6 jogos, onde 4 jogos foram 0-0, tá? E 2 jogos tiveram 4 gols, 3 gols em cada jogo no primeiro tempo. Olha a maquiada que dá no campeonato, no final, nas estatísticas. Se você tirar só uma média de gols, olha a maquiada que dá, porque você teve dos 6 jogos 4 0-0 e 2 só que saíram gols, mas saíram mais de 2 gols. Então, se você for distribuir ali entre os 6 jogos, acaba parecendo que foram gols em todos os jogos. E aí, se você entra linearmente em todos esses jogos, aí você vai mamar. Então, a gente tem que identificar quais as equipes que são mais produtivas no 05 HT. Como que a gente faz isso? Lá no começo do site, você vai ver que tem essas opções aqui, tá? Tá em português. Eu vou deixar aqui em inglês para de repente, se você não consegue traduzir. Ó, você vai ter Matches, Form, esse H2H, que seria a comparação das duas equipes, Gols, Tempo, aqui é o tempo, o período do jogo, né? E esse First, que é o primeiro. Agora eu vou traduzir porque, malandro, nem eu manjo dos inglês, então vamos traduzir aqui para Portuga. Primeiro. O que seria esse primeiro? O primeiro gol do jogo. A gente consegue, através desse primeiro, ver qual a porcentagem, quantos gols saem no primeiro tempo. O primeiro gol, qual a porcentagem que tem no primeiro tempo, no segundo tempo. Então a gente consegue analisar qual o período que saiu o primeiro gol de cada equipe do campeonato. Enfim, vamos entrar lá. Certo? Bom, aqui é no geralzão, tá? Então você vê aqui que tem o Arsenal. Vamos ver se dá para traduzir aqui de novo. Vamos lá, meu amigão. Colabora aí com a gente, que em inglês não faz parte da minha... Aqui, estatísticas do primeiro gol. Então, aqui é no geralzão, tá? Aqui é no geralzão. Eu não uso muito esse geral, porque eu gosto de ser o mais específico possível. Eu já vou logo aqui para baixo. Então aqui no azulzinho, o que a gente tem? A gente tem os gols marcados, tá? Nós temos os gols marcados de cada equipe. E o mais maneiro disso aqui é que você percebe aqui, ó, você consegue ver por período do jogo, por tempo do jogo. Então, por exemplo, o Arsenal, ele tem 6 gols no primeiro, ele tem 6 gols nos primeiros 15 minutos. Então, a melhor média deles de marcar é entre o 0 e os 15. Depois dos 16 ao 30 marcou 3. E isso sempre o primeiro gol, tá, gente? Pode ser que aqui, nesses jogos aqui, saíram mais de um gol no primeiro tempo. Porém, nós estamos aqui analisando o primeiro gol do jogo. Então, 75% dos jogos do Arsenal tem pelo menos um gol no primeiro tempo. Aston Villa, gols marcados, pelo menos
92% dos jogos tem um gol marcado pelo Aston Villa no primeiro tempo, tá? Então, cara, isso aqui é muito legal. Isso no total, tá? Eu uso isso um pouco, mas eu gosto de ser mais específico ainda. Então vamos lá, como que a gente vai ser mais específico? Nosso jogo hoje, que a gente está analisando aqui, é Tottenham versus Everton. Então vamos ver aqui o Tottenham jogando em casa, como ele se comporta no HT. Qual é o comportamento em relação a gols no primeiro tempo. Tottenham aqui embaixo. Vamos, assim fica ruim, né, para ver. O Tottenham, ele tem no primeiro tempo 70% dos primeiros gols. Então, dos primeiros gols do Tottenham, 70% são no primeiro tempo. A média não, o período que ele mais marca é entre os 15, entre os 0 aos 30, porque eles têm 33 gols. Do 0 aos 15, 3 gols dos 16 aos 30. Certo? Esse é o Tottenham jogando em casa. Então, vamos marcar aqui, ó. Bom, vocês marcam aí. 70% o Tottenham marca o primeiro gol em casa. Gols marcados fora de casa. Então a gente tem que ver o Everton agora. Qual que é o comportamento do Everton fora de casa? Everton, 83% dos gols, mas a gente vê que é uma média baixa, são poucos gols ali. Eles marcaram 6 gols no primeiro tempo, 3 do 0 aos 15. Quando a gente vê só esses 83%, a gente fala, pô, 83% é muita coisa. Só que você vê aqui que foram 6 gols durante quase todo o campeonato, então é pouco. Para mim é pouco. Em relação ao Tottenham, já foram 10 gols. Já aumenta, já fica mais interessante. Apesar da porcentagem ser menor, a quantidade de gols é maior. Então, ó, são 3, 6, são 7 primeiros gols no primeiro tempo. Agora vamos ver o comportamento de gols tomados. Aquele lá que a gente viu agora, o azulzinho, são de gols feitos. Agora a gente vai ver o comportamento de gols tomados. Em casa, o Tottenham tomou 6 vezes o primeiro gol, tá? 6 vezes o primeiro gol. No período do 0 aos 15, tomou 3, dos 16 aos 30, 1, e no final do primeiro tempo tomou 2. 100% dos gols, do primeiro gol que o Tottenham toma é no primeiro tempo, jogando em casa, tá? Foram 6 gols. Agora vamos ver o Everton jogando fora de casa, qual que é o comportamento dele no HT. 9 gols. Então, olha o comportamento do Everton nos primeiros 15 minutos. Dos 9 gols que eles fizeram, primeiro gol, 7 foram no primeiro tempo. Então, desses 9 que eles fizeram o primeiro gol na partida, jogando fora, 7 foram no primeiro tempo, 78%. E desses 7, 4 foram do 0 aos 15. E aí a gente consegue ir linkando as coisas. Porque assim, para você trabalhar no 05 HT ou em qualquer outro over, você não necessariamente... Não é que não necessariamente, você não pode, no meu modo de pensar, você não pode ter uma equipe que marca de razoavelmente para mal e uma equipe que não toma gol. Ou uma equipe que marca bem, de razoavelmente para bem, e uma equipe que não toma muito gol. Você tem que encaixar o jogo de uma equipe na outra. Então, por exemplo, eu tenho uma equipe que marca bem, vai jogar com uma que toma bastante gols. Ou uma que marca bem e toma bem contra uma que marca bem e toma bem. Se você tem uma que marca e a outra que não toma, cara, não vai fechar. Pode sair gol nesses jogos, é claro, a gente está falando de futebol. Porém, a longo prazo é muito mais fácil e é muito mais inteligente você trabalhar em jogos de equipes que marcam e tomam. Beleza? Então, a gente já viu aqui que a média de gols tomados
o primeiro gol tomado fora de casa do Everton foram 4. De 7 eles tomaram 4 do 0 aos 15. E vocês lembram lá no começo que a gente viu aqui em gols marcados do Tottenham, do 0 aos 15, 3 gols. Então é um momento do jogo, do 0 aos 15, é um momento do jogo que você que gosta de trabalhar over, fica atento, você que trabalha under, fica atento, porque é o momento ali, nessa partida entre Tottenham e Everton, é o momento onde tem mais incidência de gols, do 0 aos 15, porque o Tottenham não faz bastante, né? Mas a maior incidência de gols é do 0 aos 15 de fazer, e o do Everton fora de casa de tomar também é do 0 aos 15. E aí, cara, você pode viajar na maionese, você pode fazer um power rank com isso. Esse site aqui ele é muito interessante para a gente trabalhar nas análises do HT, do over em geral, tá? Tô falando no HT, no 05 HT, porque é o tema do vídeo que a gente está fazendo hoje. Mais para baixo, aqui você tem o geralzão, os gols marcados e sofridos, não importa. Pra gente que trabalha over, claro, pouco importa de quem que é o gol. Ah, mas se pouco importa de quem que é o gol, por que que a gente fez todo esse estudo aqui de que time que faz mais gol no primeiro tempo? Justamente por isso, pra gente saber a probabilidade, a gente conseguir montar um power rank ou fazer uma análise da probabilidade de sair um gol naquele jogo. Porque, vou repetir, uma equipe que marca muito com uma equipe que toma pouco, cara, né, não precisa ser muito inteligente para saber que não vai ser todos os jogos que vai sair gol. Como também não é garantia de times que marcam e tomam contra outro time que marca e toma de ter gol. Porém, a probabilidade aumenta. E a gente tem que trabalhar sempre a favor da probabilidade. Esse é o segredo da coisa. Então aqui nós temos aqui todos os gols marcados e sofridos. A gente vai ver aqui o Tottenham em casa, de sofridos e feitos, foram 13 no primeiro tempo, tá? 13 vezes eles fizeram o primeiro gol, ou tomaram o primeiro gol no primeiro tempo. E dessas 13, 6 foram do 0 aos 15. O Everton, foram 14 gols, foram 11 gols no primeiro tempo, primeiro gol no primeiro tempo, e desses 11, 5 entre os 0 e os 15 minutos. Então é um período do jogo, especificamente desse jogo, que eu vou estar bem atento para trabalhar no over. É claro que do 0 aos 15, essa odd ela não vai estar de acordo com o que eu gosto, porém, se o jogo estiver bem corrido e se o jogo seguir as estatísticas, eu vou estar lá dentro com toda certeza, tá? Tomando um pouco de precaução por conta dessa volta, os jogadores ainda não estão 100%, a gente tem que tomar cuidado como se fosse um retorno de campeonato, né, das férias, então tem sempre esse risco. Aqui a gente tem umas outras estatísticas. Quando o time marcou primeiro, a gente vem aqui em casa. Vamos lá, Tottenham, que vai jogar em casa. Eles marcaram 10 de 16. Jogando fora, jogando em casa, quando o adversário marcou, Tottenham, 6 de 16. Sabe, cara, você consegue, cara, viajar muito na maionese nesse site. É um site super, super, super interessante para quem gosta de fazer as análises, para quem gosta de fazer power rank. É um site bem interessante. Você pode vir aqui, ó, em ligas. Cara, não são todas as ligas que tem esse botão first, esse botão primeiro. Dependendo da liga, se ela não tem muita informação, você não consegue fazer esse tipo de análise mais específica. Mas você tem ali, no final da primeira página de todos os campeonatos, a média de gols. Sei lá, cara, vamos pegar aqui a Áustria. Então você consegue ali pela média de gols, você consegue observar e ver se esse campeonato tem bastante equipes que fazem com que esse campeonato ele fique, se torne over.
Ó, nós temos aqui, entrei na Áustria, tá? Então temos aí Salzburg, Rapid Wien. Então vamos descer, pumba, aqui. Over 1.5, 85% das vezes dos jogos foram mais de 2 gols. 62% desses jogos tiveram mais de 3 gols. E eu tenho plena certeza que o Salzburg faz com que eleve essa média de gols. Então, a gente pode até dar uma estudada nisso aqui. Vamos lá ver agora. Vamos aqui, metas, né? Seria gols, acredito eu. Olha lá. Olha a média de gols do Salzburg. Sacou? 97% dos jogos acima de 1,5. 81% acima de 2,5. 69%. Você está vendo que eles elevam a média do campeonato. Olha aqui, 56, 41, 28, 28. Aqui no 4.5 os caras têm 50%. A gente vai descendo, 38, 22. Então o Salzburg faz com que a média de gols do campeonato seja elevada. Não que todos os times façam. Não é um campeonato over. Porra, que campeonatão over. Pô, vou entrar madeirando aí no over que vai bater. Cara, você vai rodar, porque não é o campeonato que é over. O Salzburg faz com que a média de gols do campeonato seja elevada. É isso que a gente tem que entender. É isso que não pode ficar banalizado, tipo, aquele campeonato é over. Cara, dá uma aprofundada no negócio que você vai ver que não é o campeonato que é over. Certas equipes fazem com que o campeonato seja over, com que a média de gols do campeonato eleve e você considere um campeonato over, tá? Cara, eu não consigo ver aqui, beleza. CS, folha limpa, né? O time não sofreu nenhum gol. Não sofreu nenhum gol. 38%. 12%. Então você pega aqui o jogo desse Hartberg. Ele não sofreu gol em 12%. E ele não marcou em 22%. Você pega... E aí você vai conseguindo tirar a média, cara, dos times, a média de gols que acontecem na partida. Esse site, cara, ele é sensacional. Ele é topzera, como diz. Aqui, estatísticas de gol no intervalo. Aqui, a gente consegue ver. Salzburg, mais uma vez, 94%, 0,5 HT. 69%, 1,5 HT. E você vai vendo, cara, que são sempre eles que elevam a média do campeonato. Então, tenta rever esse seu lance aí de o campeonato é over. As equipes, certas equipes fazem com que o campeonato se torne over. Vamos ver alguma outra aqui, de bobeira? Vamos ver aqui, sei lá. Vamos, sei lá, cara. Dinamarca, vamos ver a Dinamarca. Vamos ver a Dinamarca. A Bulgária também está um campeonato que está bem over por conta das equipes. Vamos lá, Dinamarca. Aqui, ó. A gente consegue ver um pouquinho. 2-1, 15%. Então, por aqui você já tem uma média. Quem gosta de trabalhar no CS. Aqui o HT, 26% dos jogos não saem gol no HT. Mas eu quero vir lá embaixo. Aqui. 80% dos jogos saem pelo menos 2 gols. E 58% dos jogos saem mais de 2 gols e meio. Então, é um campeonato que já não é tão over assim, esculachado. É um campeonato que vai ter ali, tem uma média de over 1.5 alta, tal. Mas tanto que a gente viu ali o 2-1. Vamos ver qual que é o próximo placar que mais aparece ali. Ó, 1-1, 11%. Então, ele fica ali nessa média. E aí vamos entrar lá em gols. A gente viu que é um campeonato teoricamente over. Vamos entrar em gols.
Ó, Silkeborg 3.16. Você viu, cara, a diferença? O Salzburg estava em 4.25, né, alguma coisa. E o Silkeborg vai para 3.16. Só que o Silkeborg, ele até no meu Power Rank lá, ele é um dos times que mais tem gols, tanto sofridos quanto feitos. No HT, é um time que eu até gosto de trabalhar nele no HT. Então, ó, nós vemos que o 2.5 ele até que mantém uma média aqui, ó, da galera, mas aqui embaixo já vai caindo. 3.5 quase nenhum. E assim vai, cara, e você vai conseguindo ver as equipes que marcam mais. Você pode fazer um Power Rank bacana com essas informações aqui, tá? Bom, acho que para o vídeo não ficar muito longo, é mais ou menos isso que eu faço para as análises dos jogos HT, 05 HT. Vou falar um pouquinho aqui rápido sobre comportamento que eu espero nos jogos para poder fazer as minhas entradas, depois de analisar através do Soccer Stats e do meu Power Rank. Espero jogo aberto, tá? O que eu vou falar aqui pode se tornar repetitivo. Jogo aberto onde não tem quase meio campo, as equipes chegam muito na área, uma de cada uma. Jogo com triangulação, os jogadores se aproximando para receber, dando opção de passe, sabe? Buscando espaço para o jogo. Então é esse tipo de comportamento que eu espero e o que eu busco para trabalhar no 05 HT. Beleza? Eu vou fazer mais alguns conteúdos e eu vou soltando aqui para vocês aos poucos. Eu prometi isso há muito tempo, eu fiquei na dívida com vocês sobre isso. Porém, agora eu vou retomar todo esse processo. Quero ter um pouco mais de contato com vocês, eu quero tentar passar um pouco mais de informação para vocês. Eu tive algumas mudanças aí bem legais na minha vida e aí eu tive que me adaptando, e agora que já está tudo estabilizado, que eu já estou conseguindo trabalhar com essas coisas, eu vou conseguir voltar a fazer os vídeos para vocês, e a gente está começando hoje com esse do 05 HT. O próximo que eu vou fazer é sobre criação de método. Tá? Eu vou falar um pouquinho de como eu comecei a criar meu método, como você pode começar a criar seu método, qual o processo para a criação de um método. Beleza? Gente, fiquem com Deus, fiquem na paz, trabalhem bastante, se comprometam muito com o que vocês fazem, pensamento positivo sempre. Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!